Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, com o tema O Alentejo é um mundo de paisagens e de culturas, uma conversa com Eduardo Raposo. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Semeei sal, sorguinho, hortelã daquela banda, para lograr os teus carinhos tive que andar em demanda. Tive que andar em demanda para lograr os teus carinhos. Hortelã daquela banda e semeei sal, sorguinho. Não julgues por eu cantar que a vida alegre me corre. Eu sou como um passarinho, tanto canta até que morre. Semeei sal, sorguinho, hortelã daquela banda, para lograr os teus carinhos tive que andar em demanda. Tive que andar em demanda para lograr os teus carinhos. Hortelã daquela banda e semeei sal, sorguinho. Entre a espuma dos dias da nossa política, com quesílias permanentes e do diz que se disse, alimentados por certa imprensa de que fazem eco as chamadas redes sociais, existe um povo e um país que a pouco e pouco tem sido descoberto por gente de todo o mundo. Um país de paisagens deslumbrantes que de norte a sul e do litoral ao interior se modifica a cada passo, ainda com motivos suficientes para nos emocionar e encantar com a natureza e com a sua fauna e flora. É um povo acolhedor, simpático e disposto a ajudar quem chega e vem por bem. Cerca de um terço deste território é constituído pelo Alentejo, e é justo dizer pelos alentejos, com solos considerados pobres e com uma divisão da sua propriedade naquilo que é considerado o grande latifúndio, foi durante gerações palco de lutas sociais entre aqueles que nada tinham e os detentores da terra. Região ainda muito marcada por esses tempos, é também ainda um mundo por descobrir face à riqueza e diversidade das suas gentes, das suas tradições e da sua identidade e da forma de viver o tempo e a vida. Cabe aos agentes culturais e aos organismos políticos participarem na defesa, estudo, interpretação e divulgação desses tesouros que subsistem nos Alentejos. Conversamos hoje com Eduardo Raposo. O Eduardo nasceu na Funcheira e quem o conhece sabe como ele adora o seu Alentejo. Espírito desinquieto e atento, organiza e organizou ao longo da sua vida colóquios, tertúlias e encontros culturais,
escreveu vários livros sobre diversos escritores e figuras alentejanas. Destaque-se o Centro de Estudos Documentais do Alentejo, SEDA, de que é fundador, assim como a revista Memória Alentejana, que vai no seu 43º número. Eduardo, daquilo que eu conheço de ti, tu tens uma dedicação enorme sobre o Alentejo. Tens criado grupos de companheiros que procuram ativar e reavivar culturas várias. Criaste o Centro de Estudos Documentais do Alentejo, o qual tem uma revista chamada Memória Alentejana, do qual saiu agora o número 43. É impressionante. Há quantos anos foi criado o SEDA, com um grupo de outros companheiros, não é? Mas tu és um dos fundadores principais, foste presidente, és membro da direção praticamente todas elas. Há quantos anos foi criado este Centro de Estudos Documentais do Alentejo? O SEDA foi criado em 2000, foi apresentado publicamente na Casa do Alentejo no dia 4 de outubro de 2000, como bons republicanos, porque o 5 de outubro aqui na região de Lisboa foi a 4, em muitos sítios, em muitos concelhos. E a revista surge, portanto, é no início de 2001, portanto estamos este ano com esta edição dedicada a Campo Maior, está-se a assinalar os 20 anos da revista Memória Alentejana. Os 20 anos, isso é de facto impressionante. E o que é que tu achas que tem sido privilegiado, não só por este grupo de estudos, mas também que tem sido, digamos assim, divulgado na revista? O que é que tem privilegiado? Nós temos tentado de alguma forma trabalhar a memória, a identidade do Alentejo, trabalhando, tentando ser um ponto de encontro de alguma forma entre o meio académico e o saber empírico. Por vezes falo, portanto, desta imagem estamos um pouco entre a universidade e a taberna. Portanto, podes ter aqui um trabalho do professor Cláudio Torres, como podes ter, muito possivelmente, um ensaio sobre alguma poetisa de alguma aldeia mais recôndita do Alentejo, é isso? Sim, tivemos, aliás, temos nesta revista um artigo de fundo muito interessante do professor António Ventura sobre os maçons e a maçonaria, portanto, em Campo Maior, ou um texto inédito do José Luís Peixoto sobre a construção do último livro dele, Almoço de Domingo, sobre a figura do comendador Rui Nabeiro. Mas, por exemplo, no número anterior tivemos, e nos números anteriores tivemos, portanto, um conjunto de textos, portanto, quando fizemos a homenagem aos 100 anos do mestre José Salgueiro, que tu participaste, que foste também um dos organizadores, tivemos uma entrevista dele, portanto, digamos, portanto, estes saberes estão entrecruzados, portanto, são complementares, portanto, na nossa... mas essa questão, portanto, como é que eu sinto o Alentejo, estava-me a lembrar, quando estava a ouvir dizer isto, estava-me a lembrar, em tempos tivemos um texto tão bem inédito do Mário de Carvalho, que ele contava quando ia para o Alentejo, embora ele não tenha nascido no Alentejo, mas tem uma grande ligação, portanto, o pai dele, Domingos Carvalho, foi uma grande figura do Alentejo, aliás foi uma da referência da Casa do Alentejo. E que participou também neste grupo de estudos, não foi? Participou, portanto até ter fosse, portanto teve ligado também, portanto, ao SEDA, mas o Mário de Carvalho dizia quando passava ali Vendas Novas, começava a entrar no Alentejo, começava a sentir-se arrepiado e por vezes até, portanto, ficava até emocionado, por vezes até chorava. Isso aconteceu muitas vezes, portanto, e é como quando se ouve o canto, como ouvir José Afonso. Exato. Portanto, há aqui algumas coisas, portanto, que nos tocam de tal ponto na alma, portanto, que nos claro, emocionam. Muito bem. Portanto, no fundo, este grupo de estudos procura fazer algum levantamento também dos aspectos que têm a ver com a identidade cultural de cada terra em si. Normalmente privilegia-se um concelho ao outro em cada revista, por aquilo que me parece, e depois normalmente é apresentada a revista nesse próprio concelho, enfim, num local apropriado e indicado. Normalmente a Delegação Regional da Cultura do Alentejo está também sempre apostada no apoio a estas iniciativas, certo? Sim, nós de início, portanto, tivemos, quando a atual direção, portanto, era a delegação, tivemos durante alguns anos, portanto, um apoio, portanto, anual,
possibilitou-nos, inicialmente fazíamos, portanto, mais que o número da revista por ano, possibilitou-nos, e trabalhámos um pouco neste formato que referiste, portanto, direcionámos para um concelho. E depois fazíamos lá uma iniciativa. Depois tivemos um período que trabalhámos temas, portanto, o canto na diáspora, em 2013, antes do canto ser património da humanidade, fizemos uma edição sobre o canto em Castro Verde. Fizemos uma edição que é uma referência sobre o montado, que ainda às vezes nos pedem, portanto, da Universidade de Évora, portanto, nos pedem, portanto, a revista, portanto, que foi um trabalho, portanto, de referência, que na altura que havia um projeto do turismo do Alentejo para uma candidatura do montado a património da humanidade, depois acabou por ainda não se concretizar, mas penso que um dia se irá concretizar. Entretanto, nos últimos tempos fizemos, portanto, uma edição sobre o vinho de talha. Foi a única edição, portanto, apenas online. Também teve a ver, portanto, com a falta de apoio, mas também foi uma experiência que penso que não resultou muito, porque as pessoas, portanto, tal como eu, portanto, precisam do cheiro do papel, de sentir o papel, portanto, embora também se tenha, portanto, complementarmente, portanto, a revista online. Então, poderíamos dizer que quem quiser conhecer um pouco das tradições, da cultura, da evolução também do Alentejo ao longo dos tempos, obrigatoriamente tem que consultar estes 43 números destas revistas, porque aqui está explanado muito daquilo que de facto é o Alentejo. Sim, eu penso que é um complemento, portanto, ajuda, portanto, é um espaço, portanto, para ajudar, portanto, a valorizar o Alentejo, porque, por exemplo, como acontecia com o canto antes de 2014, quando o canto é património da humanidade, para ver se havia aquela visão, portanto, que o canto eram os velhotes que bebiam os copos e depois cantavam agarrados uns aos outros para não caírem. Portanto, estou a dar uma forma assim, portanto, um bocadinho dura talvez, mas portanto havia um pouco esta visão, portanto, e a dignificação do canto, a dignificação do Alentejo passa por este trabalho, este e outros trabalhos. Portanto, houve uma revista muito importante no Alentejo que foi a Imenso Sul, portanto, que era uma revista mais jornalística, que fez trabalhos, portanto, que era, penso, quinzenal, portanto, ou mensal, mas portanto, nós atualmente fazemos edições, portanto, anuais, talvez no próximo ano possamos fazer 2 edições. Mas, portanto, é um trabalho difícil, portanto, que caso no último editorial, portanto, conto um pouco a história, porque do processo de feitura de uma revista, portanto, e tu conheces muito bem estas coisas melhor que eu, não é? Portanto, a dificuldade que há, portanto, de arranjar os apoios, etc., portanto, de arranjar os contactos, de alguma forma convencer as pessoas que é importante fazer-se um trabalho, porque por vezes há aquela visão que é preferível gastar umas dezenas de milhares de euros para pôr uma coisinha, portanto, uma publicidadezinha no Jornal Nacional que as pessoas, portanto, passam ao lado, do que fazer um trabalho sério, portanto, sobre um concelho ou sobre aspectos importantes do concelho. Felizmente, neste caso de Campo Maior, portanto, houve a sensibilidade dos autarcas, portanto, do anterior presidente, João Mas, e da equipa que está agora, a Luís Rocinha, que tomou posse há poucos dias, e tivemos no dia 5 de outubro, por acaso, mas mais uma vez no 5 de outubro, portanto, uma apresentação, portanto, em que naquele magnífico castelo, portanto, de Campo Maior, tem agora restaurado, portanto, penso que foi a maior obra feita de restauro no edifício histórico em Portugal, com a Direção Regional de Cultura, portanto, sempre presente, que é importante referir, a doutora Ana Paula Mendoeira, portanto, que temos a sorte de ter, portanto, uma pessoa como Ana Paula Mendoeira, portanto, na Direção Regional de Cultura, que está sempre disponível para apoiar, com os meios certamente escassos, mas sempre disponível para dar algum apoio, e com sensibilidade das mais diversas formas. Eduardo, por vezes sentimos-nos, tu e os companheiros que fazem parte do SEDA, ou eu, enquanto editor, autênticos Dom Quixotes, percebendo, na verdade, a riqueza impressionante que o Alentejo tem em termos de tradições culturais, em termos de memória, em termos dessas tradições religiosas, quantas vezes também, ou profanas, não é? E sentimos essa necessidade de tentar salvaguardar
pelo menos do ponto de vista histórico, não é? De salvaguardar por escrito, e isso também sentem muitas vezes muitos escritores, não é? Mas sente-se alguma dificuldade nos próprios locais de algum poder, de poder político a nível central, isso é quase sempre, não há propriamente sensibilidade, mas da parte, por vezes, de alguns municípios, de um desconhecimento geral sobre a riqueza impressionante que tem a nível da cultura imaterial e são incapazes de perceber que é necessário trabalhar um pouco, gastar, por vezes, alguma coisa no sentido de dar a conhecer essas tradições ao resto do país e ao mundo. E isso é uma forma também de enriquecer os próprios municípios e as próprias regiões, não é? Mas verdade seja que muitas das vezes há uma falta de sensibilidade impressionante da parte daqueles a quem se vai bater à porta dizendo: meus amigos, há um trabalho aqui de grande valia, um trabalho de investigação, um trabalho que foi feito durante muito tempo, de uma dedicação extrema da parte de quem o fez, convinha de facto publicar-se e muitas das vezes, enfim, as portas não se abrem, não é? Ressalve-se, naturalmente, o caso da Delegação Regional de Cultura do Alentejo, que é de facto um exemplo da Direção Regional de Cultura do Alentejo e da sua diretora. Mas também da diretora atual e de outras, como a doutora Ana Maria Borges, que passaram por lá e continuam muito ativa a trabalhar, o Luís Ucha e muitos outros, não é? Sente-se também da parte de alguns organismos, de facto, uma insensibilidade geral sobre estas questões, não é? Sim, o turismo do Alentejo também foi, digamos, um parceiro muito importante, nomeadamente com a Dr. Ceia da Silva, também, portanto, em várias edições, portanto, esteve disponível para... mas, portanto, essa insensibilidade, nós sentimos essa insensibilidade quando fizemos a edição sobre o vinho de talha, até sobre este livro Amor e Vinho, que andou-se a bater, 2 ou 3 anos a bater às portas, portanto, houve alguma dificuldade. Portanto, de facto, mas depois, é necessário alguma teimosia para se manterem trabalhos desta envergadura. Nós fizemos portanto, lá uma iniciativa sobre o vinho de talha, um percurso, e vamos um dia, portanto, almoçar a Vila Ruiva, que eu conhecia, mais ou menos, tinha feito lá uma apresentação no livro, mas não conhecia em profundidade. Uma freguesia com 400 habitantes, de repente, portanto, vamos visitar, portanto, tem um conjunto de 7 ou 8, portanto, igrejas e capelas, a nível de pintura a fresco, é uma coisa espetacular, uma coisa magnífica. Está pouco divulgado, portanto, a vários níveis, está pouco divulgado. E fizemos uma edição sobre, também com muito poucos apoios, direcionada, portanto, que se chamou, portanto, Vila Ruiva Capital do Fresco. Nós, nestas deambulações quixotescas de distribuir a revista, como dentro de 2 dias iremos, o dia que se grava este programa, eu mais outro companheiro vamos fazer os 500 km pelo Alentejo a distribuir revistas, portanto, para várias entidades, como a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que distribui portanto, para os respectivos concelhos. Em Beja também já aconteceu, neste momento não está a acontecer, mas portanto, para as bibliotecas, portanto, para o turismo, portanto, para uma série de entidades, para a Direção Regional de Cultura e para algumas livrarias de referência. Curiosamente, em Beja, a livraria, portanto, que não é uma livraria, portanto, que é um quiosque, o quiosque Bandeirante, um belo dia chegamos lá com esta revista e, entretanto, a senhora estava ocupada com outra coisa e disse: olha, daqui a meia hora voltem cá porque tínhamos uma revista a levantar. Ao fim de meia hora ele tinha vendido os 6 exemplares que nós deixámos, portanto, porque era sobre, portanto, ali perto, portanto, claro, era sobre Vila Ruiva, as pessoas identificaram-se bastante, portanto, digamos, depois a estas... É um contrassenso, porque um contrassenso não haver de facto sensibilidade da parte dos organismos oficiais, não é? Como as câmaras, em muitos casos, não é? Quando, na verdade, quando se trata de questões de memórias e de identidade dos locais, as pessoas sentem-se interessadas, gostam de participar, sentem que dignificam a sua própria cultura, as suas próprias memórias e as suas tradições. E é um contrassenso não haver, de facto, depois uma correspondência da parte de quem está à frente dos organismos, não é? Porque, na verdade, as populações sentem-se honradas com isso e é uma forma de gratificar também, de as honrar por terem mantido e participado até agora, de geração em geração, em muitas atividades que só com essa vontade e essa participação é possível trazer até aos dias de hoje. E esse trabalho, portanto, para dignificar a autoestima, portanto, identitária das pessoas, portanto, é muito importante. E eu, por causa, referi nesta última edição, que foi
se calhar a melhor prenda de aniversário dos 20 anos foi nós, portanto, quando resolvermos depois dos passos, portanto, decisivos para começar com a edição, quando tínhamos, portanto, garantidos, portanto, o apoio para a impressão, etc. Temos uma reunião em Campo Maior, já a 20 de julho, já muito perto das férias, portanto, eu estava a tentar que as coisas avançassem para não acontecer como aconteceu, que tive 20 dias de férias a trabalhar todos os dias na revista, mas estávamos ali com um pequeno problema, que antes de apanhar o período das férias e não estávamos a conseguir fazer a entrevista ao Comendador Nabeiro, que temos um espaço da grande entrevista que sempre possível acontece. Não fazia muito sentido, dedicado a Campo Maior, portanto não aparecer o Comendador Nabeiro. Felizmente, portanto, já perto do encerramento da revista, portanto, conseguimos uma entrevista, portanto, que foi, portanto, um processo Teams, portanto, não foi presencialmente, mas foi quase como se fosse. Houve momentos muito emocionantes. No final, portanto, o senhor Comendador, portanto, diz-nos uma frase muito bonita, que para nós foi a melhor prenda de aniversário. Falamos a mesma linguagem. Portanto, por vezes, quando acontecem estes momentos, portanto, pode ser uma figura mais conhecida, o alentejano talvez mais conhecido em Portugal e no mundo, que é o Comendador Nabeiro, mas, portanto, pode, como cidadão anónimo, digamos que há este encontro. Portanto, é gratificante e achamos que vale a pena não ter férias, portanto, não ter fins de semana, portanto, claro. E fazer este percurso. Não vais de cabeça ao léu, quando o sol mais almareia, podes pôr o meu chapéu, podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança já foi de quem está no céu e não me sai da lembrança. Quando nos faltar a voz, há de haver uma mão cheia a cantar por todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, que o cante se ouve no céu. Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao léu. Quando eu ouço bem cantar, paro e tiro o meu chapéu. Não se me dava morrer se houvesse cante no céu. Se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao léu. Quando o sol mais almareia, podes pôr o meu chapéu, podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança já foi de quem está no céu e não me sai da lembrança. Quando nos faltar a voz, há de haver uma mão cheia a cantar por todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, que o cante se ouve no céu. Se passar
Para mim, uma das coisas que mais satisfação me dá como editor é de facto publicar memórias de pequenas terras, como por exemplo, vou publicar em breve um livro sobre os falares de Alpalhão. São coisas interessantíssimas, não é? Que se não forem de facto guardadas, estão em completamente desuso, porque muitos das formas de falar, muitas das palavras usadas têm a ver com instrumentos, com atividades rurais, que já não existe. Quer dizer, naquela terra praticamente já não existe uma atividade rural, ou pelo menos está muito distante daquilo que existia anteriormente, não é? Portanto, muitas palavras, muitas expressões têm a ver com um tempo que acabou. E se não for de facto fixado, se não for publicado em livro, tudo isto se perde. E quando se perde uma coisa deste género, é de facto a alma de todo um povo que vai desaparecendo. Por acaso, aqui houve o cuidado do Dr. Caldeira, que é um veterinário ali de Alpalhão, e que resolveu ao longo de 40 anos fixar estas palavras, guardar sempre que ouvia alguma coisa, alguma vizinha, guardar todas estas expressões, e vai ser um livro muito em breve. A mesma coisa como, por exemplo, o José Saúde, um autor da Aldeia Nova de São Bento, que resolveu guardar memórias do seu tempo de menino e de jovem e de adulto da sua terra. E, portanto, as festas, as festividades, a forma de entretenimento, as figuras daquele povo são ali escritas, com muita fotografia também. E isto, de facto, é uma forma de valorizar, de trazer à tona a história destas terras, para que os mais novos também conheçam como é que as gerações anteriores trabalhavam, se divertiam e conviviam. E é uma forma, de facto, de dignificar pequenos povos, pequenas terras que têm todo o merecimento e todo o orgulho de ser quem são e de pertencerem a gerações que, no fundo, foram os seus antepassados e foram, através delas, que hoje se mantiveram com as tradições que ainda mantêm de pé. Sim, e como eu costumo dizer sempre, tanto quando há apresentações de livros ou da revista Amarela Alentejana, tu, Fernando Monteferro e Colibri, portanto, são uma referência fundamental, portanto, o Alentejo, os alentejanos, portanto, os amantes da música, da poesia, da literatura, da identidade alentejana, portanto, devem-vos bastante. E se este país fosse um país diferente, a Colibri se calhar devia ter apoios, portanto, para poder, mais desafogadamente, poder fazer este trabalho. Vamos fazendo o possível e acho que cumprimos o nosso papel. São 30 anos, já cá cantam 30 anos, não é? Estão de parabéns, portanto, por esse trabalho. Muito obrigado. Por vezes era mais fácil, talvez, editarem só as coisas que a partir se sabia, portanto, que iam dar lucros, portanto, claro. E tu preocupas-te, portanto, em fazer o que achas que se deve fazer. Portanto, isso é também uma missão, de louvar, como tu é de louvar, tudo isto numa missão. Eduardo, muito obrigado, foi de facto um prazer estar aqui contigo. Vamos terminar este programa desejando a todos uma boa noite. Naturalmente, como sempre, estivemos com a Raquel na produção e imagem gráfica, com o André e o Manuel Monteferro na produção técnica e também a Helena no apoio informático. Hoje estivemos com as músicas e canções de Vitorino, do Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento e de Francisco Naia. Quando um homem se põe a pensar, é um programa das edições Colibri em colaboração com a Rádio Horizonte. É tempo de dizer adeus a todos, aqueles que tiveram a oportunidade de estar connosco, e desejar-lhes um bom fim de semana. Boa noite. Eu hei de ir ao Alentejo, esse aqui é o meu chão. Não é dinheiro que invejo, só a minha condição. Lembro a planície, os
montados, lembro a terra onde nasci, lembro pegos e valados e amigos que não esqueci. Eu hei de ir ao Alentejo, esse aqui é o meu chão. Não é dinheiro o que invejo, só a minha condição. Eu hei de ir ao Alentejo, esse aqui é o meu chão. Não é dinheiro que invejo, só a